Irmãos, o pastor tem prestado atenção, né, e clamado diante de Deus por esses tempos, esses dias, essas circunstâncias que de todas as formas acabam rodeando a nossa vida e trazendo para nós, de certa forma, em muitos momentos, dificuldades. Mas nós não podemos parar de perceber as leituras que o mundo está passando para nós, as percepções que o mundo está passando, e muitas vezes dentro dessa condição de percepção do mundo, nós vamos interagindo de uma forma muito que natural, né? As coisas do mundo, elas vão naturalmente sendo absorvidas por nós, vem de todas as formas, ela vai construindo para nós essa presunção de algo correto, e nós vamos deixando nos levar por coisas que às vezes não são tão corretas assim, né? O tema da nossa EBD hoje é Cristo e a Igreja. Então eu quero que você tenha bastante clareza no que o pastor vai estar falando aqui hoje pela manhã. Nós estamos usando, e nós vamos ver bem isso, pastor Fábio vai estar auxiliando o pastor no que os irmãos quiserem fazer de pergunta aqui dentro, e também auxiliar os irmãos que estão em casa, que podem participar interativamente pela nossa EBD. O que o pastor quer trazer com isso? Nós estamos falando de quem, irmão? Você está numa EBD, e nós estamos trazendo um tema específico, e o tema específico é Cristo e a Igreja. Os irmãos entenderam bem? E aí os irmãos dizem, ô pastor, o senhor está chamando nós do quê? Não, eu não estou chamando, eu não quero chamar. Eu estou me preparando. É melhor a gente se preparar do que a gente depois ter que falar. Não é melhor? É melhor avisar. Eu estou falando hoje de quem? Cristo e a Igreja. Por quê? Nós vamos estar tocando em assuntos que são uma referência de Cristo e a Igreja, e que você vai trazer para o seu dia a dia. E aí vai vir um monte de interrogação, dizendo, não, mas não, aí a gente vê diferente. Não, tem que ser assim. Não, pastor, mas eu conheço um amigo meu que passou por essa situação, nós temos esse problema. Não, pastor, mas eu estou pouco me lixando com os teus amigos, teus interesses, com a tua cabeça. Eu estou dizendo que é para você perceber o quanto você já está contaminado com as coisas do mundo. E se você está aí dizendo assim, hashtag eu não estou, está sim. Está sim, porque nós não estamos aqui em nenhum momento usando uma referência de Cristo e a Igreja com exceções. Se não tem exceção, eu tenho que partir, permanecer e revelar o quê? O princípio. Então eu não tenho como sair do princípio. Ah, pastor, mas na história da humanidade, Deus liberou um monte de coisa. No princípio não podia comer carne. Depois do dilúvio, Deus liberou. Sim, mas nós não estamos falando na liberação, nós estamos falando do princípio. Estou dando um exemplo. Nós vamos ficar no princípio, vamos bater no princípio, e quando chegar na liberação, você vai ver que a liberação de Deus, ela é sempre oposta à liberação que o homem compreende como boa para ele. É isso que é diferente. Deus, ele libera, mas ele libera para um extremo. E o homem, quando Deus libera, ele vai para outro extremo. Então nós vamos ficar no princípio, tá bom? Entenderam bem? Pode fazer pergunta, não fiquem nervosos, mas se sair do princípio, eu só vou fazer assim. Porque você está trazendo aquilo do seu coração. Estou brincando, pode trazer também, mas aí o pastor vai dizer, lembra, irmãos? No começo o pastor ficou 5 minutos falando que nós íamos falar do princípio. Por quê? Essa construção do princípio, ela requer de nós um processo. EBD eu tenho essa mania de fazer tudo dividido em processo, né? O culto é diferente, mas na EBD eu aprendi na época do seminário, há 20 anos atrás, né? O pastor Miguel Fuentes, né? Do Chile, o chileno, e ele dizia que tudo na didática tinha que ser ensinado em processos, né? Na época se falava processo, hoje é etapas. Tem um monte de linguagem, mas como vamos voltar ao princípio, processos. Primeiro, marido e mulher. Mas nós estamos falando de Cristo e a Igreja, o pastor já quer falar sobre marido e mulher.
Já quer quebrar nós no meio. Mas nós estamos falando de princípio. Segundo, casamento. Depois, Cristo e a igreja. O que isso aqui tem a ver? A mesma coisa. São distintas em 3 processos, mas é a mesma condição que Deus usa todas as referências da palavra de Deus. Ele vai sempre usar a mesma referência, vai sempre trazer o mesmo princípio, e ele sempre vai jogar as coisas para o princípio. Quando foi questionado sobre a carta que davam de divórcio, o que Jesus disse? No princípio não era assim. Mas Moisés deu carta de divórcio. No princípio não era assim. Então, aí o divórcio, pastor, e a separação, e as coisas, e um marido com marido, e essas coisas. No princípio não era assim. E mulher com mulher, da jacaré. No princípio não era assim. Então nós não estamos falando os desdobramentos do que pode acontecer. Nós estamos fincando estacas aonde o princípio bíblico define. É isso que nós vamos fazer hoje. O que a palavra de Deus nos chama, o que ela nos requer e aonde nós vamos chegar com isso. Tá bom? Gênesis 2, 24. Todo mundo procurando na Bíblia aí. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Todos nós sabemos que essa palavra foi dita por Adão, né? Mas está no conceito sagrado, inspiração de Deus, para que chegasse a essa terminologia. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Você tem problema para identificar isso? Aí o jovem vai dizer: eu tenho, pastor. O solteiro, né? Porque ele vai dizer: o que quer dizer isso? Então isso aí é uma afirmação bíblica dizendo de que existe uma condição entre um homem e uma mulher que deixam o seu pai e a sua mãe e se unem. Quem? Um homem e uma mulher. A tradução Revista e Corrigida traz macho e fêmea. Tá, irmão? É isso que nós precisamos compreender. Há uma designação de princípio. Qualquer outra coisa que não esteja dentro desse princípio não se torna uma só carne. Entenderam? Quem que pode se tornar uma só carne? Homem, um homem e uma mulher. Não é? Uns homens e umas mulheres. Um homem e uma mulher. E aí alguém já ficou assim: ah, pastor, mas eu já pulei a cerca, já tive 2, tive 3, tive 4. Nós não estamos falando das consequências. Nós estamos falando do princípio. Nós estamos falando de Cristo e a igreja, o que é puro. Estamos falando de pecador que nem nós. Senão nós vamos ficar aqui arrumando subterfúgio até anoitecer. Porque olha, se existe alguém que gosta de contar lorota, é pecador. Pecador é especialista em falar besteira, em arrumar desculpa, inventa moda. Nós estamos aqui trazendo o que é essencial de vida. Como Deus planejou as coisas e como essa doutrina hoje recebe de todos os lados batida, pancada, afrontas. Está indo? Está indo. Pode passar aí ou passar aqui, pode ser também. Homem e mulher, clareza no negócio. Texto para nós vermos o que ele quer dizer mais. Marcos 10, 9. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 9. Opa,
Marcos 10, 9. Eu estava no 9 e 10, daí não dá. 10, 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Pode separar o que Deus ajuntou, irmãos? Vou perguntar de novo. Pode separar o que Deus ajuntou? Pelo princípio da Bíblia, não. Você está vendo que a realidade nossa aí, a gente diz não, não é uma realidade do homem. É uma realidade do homem isso? Você está vendo como que o problema do homem não é coisa grande. O problema do homem é permanecer no princípio. Princípio. Não pode separar o que Deus uniu. Mas não pode separar por quê? Porque a constituição daquilo que Deus determinou, Ele determinou de uma maneira bem simples. E o pastor vai fazer aqui um exemplo também bem simples. O que está escrito aqui? Então nós vamos usar esse papel como um homem. E o que está escrito aqui? Nós vamos usar esse papel como mulher, os dois. Então os dois se unem. Hoje em dia, eles viram uma só carne? Não. Eles precisam que alguém os una. O que o texto diz para nós? O que Deus uniu, o homem não pode separar. Então não é duas pessoas se unindo que elas vão conseguir, porque daqui a pouco uma olha para a outra, uma acha que não dá certo e ela vai viver a vida dela de mulher e ele vai viver a vida dele de homem de qualquer jeito. Você consegue entender? Hoje os casamentos são assim, eles se unem, mas não se unem em Deus. Eles se unem debaixo da natureza. O irmão Moacir uma vez contou para nós, cara, fizeram um casamento chiquérrimo, lá na beira da praia. Quem vai fazer o casamento? Um dia ensolarado, coisa linda. Não, nós viemos aqui pedir as bênçãos da natureza. A natureza. O homem é assim hoje. Nós viemos aqui pedir a parte de Deus que pode nos ajudar. Irmãos, isso não é casamento. Eclesiastes já falava lá atrás isso. Ele diz que o cordão de quantas dobras? Aqui tem quantas? Então precisa Deus. Porque onde Deus está, há literalmente um casamento, uma união, há inteiramente a ligação de uma só carne. O pastor Fábio vai vir aqui. Eu trouxe de casa tenaz, eu estou falando, ele vai continuar. Fabão, faz assim, taca ali cola aqui e cola esses dois aí. Deixa nós botar direitinho assim, para não ficar a mulher de ponta cabeça. Que a mulher já deixa a vida da gente de ponta cabeça. Se entrar aqui também. Não é? Pastor, mas assim eu não caso. Foge da aparência do mal, irmão. O importante é o cara estar avisando. Nós estamos no princípio. Vamos lá, deixa as brincadeiras de lado. Fabão, passa a cola e depois cola os dois aí para nós deixar um tempo junto. Quando tiver bem coladinho, pode deixar aí secando, que nós vamos ver aí o que precisamos ir para frente. Mateus, toca lá. Casamento. Irmãos, casamento é isso aí, pastor. É Deus unindo um homem e uma mulher. É mesmo? Como é que era no princípio, irmãos, casamento? Vê-se? Não é assim tão fácil, não. Por que não é assim tão fácil? O casamento ele tem uma única e objetiva ação humana.
Gênesis 1:27. Ele diz que o casamento ele é completamente o quê? Heterossexual. Não vamos fazer que nem meu irmão, o Jais, chegou para minha mãe e disse lá no Urubici, naquela época que tinha, né, homossexual, heterossexual, ele disse: ô mãe, o que a mãe vai fazer se tiver um filho heterossexual? Ela disse: eu capo ele. Aí nós tudo, ui, que mulher braba. É só tu perguntar, é sexual, ela já estava com a espada afiada. Aí nós até explicar para ela que heterossexual era bom. Olha, foi um par de anos. E até hoje ainda ela fica assim, né? Tu fala, sexual é o quê? Se eu fizesse uns vídeos da Carmelita, ia bombar na internet. Que inventa coisa que tá louco, né? Ponto primeiro do casamento. Assim Deus criou o ser humano à sua... Pronto. Você vai entender agora o que o pastor está falando de casamento. Casamento é o resplendor no princípio de tudo da imagem de Deus. E a imagem de Deus se manifesta por duas antagônicas pessoas com a intervenção de Deus. Sozinho. Ele fez eles a imagem e semelhança. E depois diz mais o que o texto? 27. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tradução traz também aí no original, macho e fêmea. Né? Parafuso e a porca. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: colocou eles debaixo de um princípio de bênção. Por quê? Porque eles estavam espelhando a glória de Deus, revelando a glória de Deus, manifestando a glória de Deus. Ou seja, qualquer casamento que fuja do princípio, que fuja do princípio heterossexual, não é casamento. Nós temos no nosso país, chamado Brasil, e eu posso até ser preso pelo que eu estou dizendo aqui, mas também estamos lixando aqui no Brasil, o cara pode ser preso por qualquer coisa, até se roubar um sabonete. Então, vamos falar. No nosso país tem a lei que diz união estável. E aí entrou na igreja união estável. E aí vem gente aqui para a igreja e diz: ô pastor, nós queremos ser membro da igreja. Muito bem, vocês são casados? Não, nós temos união estável. Vai-te embora. Ô pastor, mas união estável hoje é a mesma coisa que casamento. Aqui, farroupilha. Casamento é bíblico. É debaixo da bênção de Deus. União estável pode ser um homem casar com um cachorro e aí ele deixa os bens dele para o cachorro, para o jegue, para a mula, para a coisa. É união estável. Ele pode serem dois amigos mesmo, sem ter nenhuma relação sexual, e morarem juntos 50 anos e o amigo está lá morrendo com alguma doença e ele passa os bens, e aquilo pode ser união estável. Eles podem estar juntinhos como na confusão, homem com homem, na confusão, mulher com mulher, e ali eles têm uma união estável. E aí a lei do Brasil, o setor jurídico diz o quê? Vocês têm direito civil na nossa nação de uma união estável. Mas aí o que acontece? A galera da igreja já aproveitou, união estável, agora nossa moda é união estável. Não, aqui na igreja não entra ninguém de união estável, tá? Ou quem está vendo aí, não entra, não vem com união estável que o pau come. Aqui na igreja se entra e se é membro quem é casado. Mas esses grupos chamados minorias que atormentam, sobe aí como é que é? Estão subindo agora aí nas cruzes, nas igrejas. Eu estou pensando em botar uma cruz bem grande aqui na igreja. E a gente tem uns 10 irmãos com bodoque, uma funda, você entendeu aquele negócio? Quando alguém ameaçar subir na cruz, nós já subiava. E dele pelotaço. O cara lá na cruz, e nós, acerta a cruz agora, irmãos, agora o pau vai pegar. Os caras hoje, é para chamar atenção.
estão tacando fogo na igreja no Chile, estão destruindo, é para chamar atenção. É porque nós queremos, você está entendendo? Que esse direito de chamar o que nós fazemos de casamento. Eles já têm direito, mas eles não querem o direito de união estável, eles querem a palavra casamento. Eles querem dizer para Deus que o princípio não vale. Eles querem pegar o princípio de Deus, rasgar em pedaços e dizer: não vale nada o teu princípio. Eles querem afrontar a Deus. E quem é que é o exemplo de Deus? Cristo e a igreja. Nós vamos chegar lá. Então, por que a igreja hoje é o que afronta? Por que a cruz os expõe? Porque eles querem ter o mesmo direito. Civilmente já tem. Não, mas nós queremos ter o mesmo direito na igreja também. Mas aqui não é. Aqui eu não tenho. Que direito que eu tenho? O direito de me submeter ao princípio da verdade. Também não tenho direitos na igreja. Mas o Mateus separou um vídeo para nós ali e ele vai colocar, e eu quero que você preste atenção nesse vídeo para depois nós conversar mais um pouquinho. O assunto veio à tona depois que imagens de um grupo chamado Mulheres Incestuosas foram parar nas redes sociais. Nesse grupo, mães revelam um desejo sexual pelos próprios filhos. O incesto no Brasil poderá se tornar comum se o projeto de lei 3369 de 2015 for aprovado. Projetos como este insistem de todas as formas que se torne comum a relação sexual entre pais e filhos. O grupo tem 334 membros. Neste trecho, uma das participantes do grupo diz: "Tenho tesão na minha filha pequena." Outro participante responde: "Se ela ainda é criança de tudo, recomendo esperar pelo menos ela entrar na puberdade. Por mais que ela goste da vossa intimidade, sempre há o risco dela comentar com algum amiguinha, a amiguinha contar para a família e a casa cair para o seu lado." As demais conversas são impublicáveis, mas falam sobre práticas sexuais entre pais e filhos. Este tipo de projeto permite que em nosso país a mãe possa ter relações sexuais com o próprio filho ou filha, o pai se casar com a própria filha ou filho. No texto divulgado no site oficial da Câmara dos Deputados, ao qual fazemos referência agora, diz que, abre aspas, "o poder público fará o reconhecimento formal e garantirá todos os direitos a todas as formas de família. Esta é conceituada como a união entre duas ou mais pessoas que se baseie no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas." Fecha aspas. Uma afronta para a família, que relembra até a época do kit gay, que foi apresentado nessa casa. Se você, assim como eu, está revoltado, temos que nos unir e elegermos nesta eleição representantes que defendam a família e que combatam de frente todas estas mazelas e podridão. Temos poucos dias até o dia 15 de novembro, então vamos colocar toda a nossa força. Em nossa família não vão tocar. Ah, pastor, isso é campanha política. E não tem que ser eu, boca mole. Você vai votar para quem? Você vai fazer o quê? Vocês estão vendo, cara? E a gente está falando: ah, pastor, mas você é vereador e tudo. As maiores discussões, as maiores polêmicas estão dentro dos municípios. Porque quando chega lá na Câmara, tem bancadas lá que estão barrando. Estou dizendo aqui, irmãos, as coisas, mas você está vendo? Isso aí é pedido, direito. Nós queremos o direito de um pai casar com uma filha. Você está compreendendo a aberração do que é o negócio? Mães incestuosas. Isso é reportagem de 15 dias atrás. Sites que andam livres divulgando isso. E nós, igreja, preocupado com sabe lá Deus o quê? Será que os irmãos vão, pastor Fábio,
Será que os irmãos vão conseguir, de alguma forma, fazer isso? Será que aquilo? Como é que está o outro? A gente fica perdendo tempo com cada besteira que eu fico, às vezes, de queixo caído. E o mundo, por baixo dos panos, fazendo o quê? Levantando todo tipo de aberração. Apresentaram, irmãos, como projeto-lei. Apresentaram como projeto-lei. Se passa numa das leis, o Brasil passa a ter e não é mais crime, ninguém pode denunciar. A gente está entrando num caos, o mundo está no fim dos tempos. Por quê? Porque o princípio foi deturpado. E aí a gente diz assim: peraí, pastor, mas a Bíblia diz que é homem e mulher, não fala nada entre pai e filha. Meu filho, homem e mulher já quer dizer um princípio de imagem de Deus. Pai e filho é o segundo, faz parte da bênção. E eu multiplicarei e vocês terão filhos, e ali as coisas vão tomar conta. A bênção de Deus é o propósito que vem depois. A bênção de Deus não se estabelece. Adão não casou com Eva e depois foi casando com as filhas todas. Não existe isso na Bíblia. Não se constrói um princípio fora do que a palavra de Deus definiu como um princípio claro, elucidante, que é a imagem de Deus revelada para a manifestação de Deus e sua glória. Isso que nós precisamos botar na cabeça. E é isso que nós não podemos perder de vista. Porque cada ano aparece uma proposta nova. Cada ano aparece uma proposta nova. E cada ano está sendo sensualizado e ensinado nas escolas. Para o teu filho pode ser que porque ele aprende a não falar para o pai e para a mãe. Você que pensa que o seu filho é a gente boa, ele está na escola, cara, e ele aprende a não falar para o pai e para a mãe, porque ele fica de mal com os coleguinhas. Eu falo isso porque se o seu filho fizer uma coisa no meio do grupo, que ele faz parte, seja adolescente, seja criança, se ele tem internet, ele faz parte de um grupo, e dentro desse grupo, ele vai contra, eles tiram ele do grupo. Ele não quer sair do grupo, porque ele precisa dessa fase de pré-adolescência, de adolescência, de estar em uma comunidade. Mas aí no grupo ele saca ele fora. Então ele fica ali ouvindo essas abobrinhas, e quando ele for velho vai continuar imaturo, que não aprendeu que se tirar ele do grupo é uma bênção. E às vezes a gente tem que dizer: meu filho, sai do grupo. Permanece no princípio, não entra no grupo dos mais, entra no grupo do menos. Pastor Fábio? Pastor, eu até nem sei se posso muito falar isso, mas passou no jornal e a maioria que assiste e escutou. O Papa, líder da Igreja Católica, essa semana, não sei se muita gente assistiu, estava aprovando, né, o ajuntamento aí de, né, homem com homem, mulher, a união estável, e levando em consideração que Deus é amor e que todos são filhos de Deus. E disse assim mais: tem 2 homens e adotou 3 filhos, né? Escreveu para ele que ele não podia entrar na igreja porque eram 2 homens com 3 filhos. Aí a igreja impediu a entrada dele. Ele disse: leva sim, e a igreja não pode impedir a entrada de vocês com os filhos. Então eu até falei para o Paulo, estava perto, não prestou atenção, eu fiz o comentário. Fiquei muito preocupada, sabe, nervosa, clamei o Senhor, misericórdia, porque um líder, né, considerado Papa, né, da Igreja Católica, né, mundial, falar isso num jornal é preocupante, é preocupante. Era só isso que eu quero fazer o comentário. Bem preocupante. E o que é pior? Meu filho, tem um monte de pastor aí, crente, que pensa igual. Vamos tacar pau no Papa. Embora, só por ser argentino, a gente já taca pau nele, né?
Mas se fosse colombiano seria outro nível, né? Mas aí não. Aí o que acontece? É uma aberração. O papo é ruim. É fraco, ruim de Bíblia. O Ratzenberg lá, o alemão, era bom de Bíblia, tiraram o alemão, né? Mas também, depois de 7-1, tinha que tirar também. E a gente ficava olhando para ele lá, lembrava coisas ruins. Tudo também a gente pensa o nosso lado, né, irmãos? Mas tudo bem. Vamos voltar ao princípio. Deixa as bobagens para depois. Você entendeu o que é um casamento heterossexual? Você entendeu o que é casamento? Você entendeu o que o mundo vai construindo e tentando trazer? Aí você diz assim, pastor, isso aí a gente sabe. Pois é, mas a minha preocupação é, o seu vizinho está sabendo disso? Os seus filhos estão sabendo disso? A sua casa está sabendo disso? Não, mas a sociedade evoluiu. Que engraçado, quando quiseram passar esse assunto para Jesus, ele disse, a resposta dele foi, no princípio não era assim. Ou seja, Deus não muda. E a igreja fiel é aquela igreja que não vai ser levada pela condição do que o homem mesmo determina. O casamento é monossomático. Gênesis 2:24. Tornam-se os dois uma só. Aí é que está. O Fabão colou, acho que já secou. Aqui, ó. Separe isso agora. Dá para separar? E se separar, como disse a Sheila, vai rasgar. Não tem como. Você entende? Quando a palavra diz que os dois se tornam uma só carne, então ela está falando de uma ação divina. Casamento é uma instituição divina. Sabe o que é isso? É um princípio de bênção divino. Se é divino, não é humano. Se é humano, ele é desfeito, porque o homem não permanece no que fala. Mas se é divino, Deus vai permanecer as coisas como são, estão e não serão mudadas. Pode separar isso aqui? Jamais esse papel vai ser separado. Ah não, pastor, mas pode descolar aí, rasgar um pouco e andar. Pode, mas ele jamais voltará a ser constituído como foi e era há alguns minutos atrás. Impossível. Impossível. O princípio estabelece essa única referência. Ah, pastor, mas nós vivemos num tempo que tem outras referências. Tem, mas nós estamos falando do princípio. 2:24. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Repetição do princípio da família. Outra, monogâmico. Logo depois do pecado, o que aconteceu? Bigamia. O Lameque, não o parente do Fábio, o outro, é que tem um que levou o nome, mas era um sem vergonha, casou com duas, mas o outro lá era gente boa, né? Depois, a linhagem é essa aí, isso é. Aí ele lá pegou a maldição de Caim e aí ele disse o quê? Ah, não, botaram um sinal, Caim, eu vou fazer, e já pega duas mulheres e ali começa a bigamia. E depois nós já fizemos estudos, né, aqui na igreja, sobre a poligamia. Então isso aí são invenções humanas. Biblicamente está lá em Gênesis 1:27, que nós já lemos, mas vamos ler de novo, porque nós temos que fazer assim umas 10 vezes, né, para desentupir o ralo. Nós temos que botar bastante água, né? Existe a sujeira ali no cano, vamos jogar fora essa porcariada. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós precisamos dizer que é um homem e uma mulher. Então ele é monogâmico. Casamento é um só, monogâmico, e ele não pode ter outro subterfúgio. Então
os homens ao redor dizem o quê? Não, pastor, mas o senhor sabe, tem um casamento que está aí, mas é difícil se manter. É porque a variedade é muita. Não, meu filho, isso aí é tudo lorota do cão. Você não entra na cabeça nessas coisas dos outros. Casamento, no princípio, ele é uma condição, o quê? Monogâmica. Casamento é heterossexual, casamento é monogâmico. Isso é o princípio. É essa a única forma que tem biblicamente. Esse é o único respaldo no meio da igreja de família, de Cristo e a igreja. Porque quando a família está em crise, a igreja está em crise. Se a família está mal, a igreja está mal. Se a família cobra da igreja posições, como a irmã Bernadette falou, o líder está se dobrando as posições para não perder rebanho. Nossas posições não são para guardar rebanho, são para permanecer um remanescente fiel. Você pensa contrário, pois olha, assista EBD e vai embora, toca a tua vida, cara. Liga depois, diz, pastor, não quero mais ser membro da igreja, mas pelo menos me avise, não fica aí deixando o nome empacado na lista para azucrinar o cara. Diz, pastor, vou embora, eu penso diferente. Vai, mas toca mesmo, vai embora, porque aqui nós não vamos fugir do princípio. Vai ficar só o senhor então ir na igreja, pastor, sozinho aqui, é princípio. Sozinho, mas nem dizer, porque tem doido aí que está louco para ficar junto com a gente. Não podemos fugir do princípio, de forma alguma. Mateus 19:6. Indissolúvel. O que você acha? O que é indissolúvel, irmão? É diferente de Nescafé, tá? O Nescafé é solúvel e granulado. O casamento é indissolúvel. Mistura café com leite e depois dissolve ele. Depois divide eles. Agora põe o café para um lado e o leite. Você consegue antes. Depois que está misturado, você pode? Não pode. 19:6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Jesus sendo, claro, questionado sobre o divórcio. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Veja que Jesus traz o primeiro princípio. Não são mais um, são dois. Ou seja, eles estavam debaixo do primeiro princípio, casamento heterossexual, eles eram monogâmicos, e agora então eles partem para aquilo que Deus une. Quando Deus une, ninguém mais pode separar. Alguém pode separar? Ninguém mais pode separar. Princípio é assim, tá? Casamento não é compulsório. Alguém aí entrou no casamento com 38 nas costas? Você aceita fulano, cara, pam, aceita, tá um bom coração. Antigamente até, quando o cara fazia mal para a menina, ele era meio coagido a casar com ela. Quando era piá lá no Urubici, o cara fez mal para a menina. E eu pensei, meu Deus, deve ter enchido ela de bolacha, passou com o carro por cima. O cara fez mal para a menina. E aí diz, agora vai casar. E eu disse, o cara encheu a mulher de pipoca e ainda agora tem que casar. Aí quando eu virei adolescente que eu entendi o mal que ele tinha feito para ela. Não era nada tão mal assim. Mas até o cara saber o que era mal, imagina, a criança tinha lá meus 8, 9 anos, no Urubici. Alguém falou, fulano vai casar, fez mal para a menina. Você imaginou na minha cabeça o que eu pensava? Eu disse, mas como, que coisa, cara. O cara fez o mal, fez o mal. A mãe, para de fazer malandragem, cara, para de fazer marvadeza. O que tu estava fazendo? Chutando um cachorro, tirando a pena da galinha lá viva. Coisinhas assim, a mãe dizia que era fazer o mal. Aí aparece dentro de casa que o fulano fez o mal. Eu disse, descabelou a mulher então. Alguma coisa fez de mal. Aí depois, a gente sabe o que é fazer o mal. Se você não sabe, depois vem perguntar para mim que eu te digo.
quer fazer o mal. Casava. Hoje em dia não é assim. O casamento não é compulsório, irmãos. E agora nós vamos entrar na evidência plena. Deus também tinha no princípio essa condição do homem não casar. Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem, macho, sozinho. Depois Ele cria a mulher. E quando no texto sagrado diz que Deus olhou para o homem e viu ele sozinho, o que a Bíblia diz? Ele, dentro do próprio coração, quando recebeu de Deus a autorização para ele dar nome, a ordem para ele dar nome para os animais, ele ficou dando nome para os animais. Você pode ver lá. E a Bíblia diz que ele não achou ninguém que fosse e correspondesse com ele. Ele ficou vendo o leão e a leoa. Combina, são joia. Macaco e a macaca, joia. O elefante, lefoa. E aí ele vai, né? Mas ele não viu em nenhum momento a Coca e a Fanta. Não viu. Senão já tinha dado o nome lá. Ele não viu. Ele foi dando nome para todo mundo juntinho, né? A cobra e o cobro, né? Ele foi dando nome para todo mundo. O aranho e a aranha. Ele foi assim, eles não estão querendo fazer um pronome neutro, então nós vamos masculinizar e feminilizar de vez. Hein? Assim, né? Nós é assim, tudo é radical. Eles estão inventando aí, né? O nós, sei lá o que eles fazem lá, põe um X no lugar como é que é? Das terminações. Então nós também vamos botar terminação, vamos botar neutro aí neutralizar tudo, nós vamos fazer o contrário. É que pode esculhambar mesmo, o Aurélio já morreu, só vai ficar se revirando no túmulo, mas nós podemos fazer aqui o que dá. Mas o princípio de tudo isso, o que é, irmãos, é trazer para nós o que isso diz. Quando Adão estava sozinho, Deus olhou, e aí no hebraico diz, viu que na raiz do coração do homem, ele percebeu um estágio humano de solidão. Adão tinha isso. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa desse estar com o outro. Mas que engraçado, não foi compulsório. Deus traz e apresenta a Eva. E Adão, então, na sua necessidade, responde dizendo, esta verdadeiramente será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele sabia que Deus tinha arrancado um pedaço de sua costela e tinha feito Eva e o trouxe a ele. Ali houve a construção mágica da bênção e da imagem de Deus que cria e leva, ampliando esta percepção e essa visão. Dentro disso, nós vamos ter que compreender também o celibato. Algo que Deus manifesta desde o princípio como um mover extremamente honroso para manifestar a glória de Deus. 1 Coríntios 7, 32. Por isso que eu disse, vocês lembram lá quando eu falei? Pastor, então a pessoa pode, se não der certo, ela vai casando até acertar. Não, meu filho. Essa pessoa provavelmente não é para casar. Mas o que aconteceu? Dentro da sociedade, dentro da nossa consciência, dentro da nossa escravização mental, foi colocado que a pessoa precisa casar. Daí ela casa não necessitando, porque ela está debaixo de um novo estágio, de um novo tempo, e ela não entende a sua responsabilidade, o seu lugar diante do reino de Deus, como igreja. E então ela não compreende o que é ser uma pessoa celibatária. Claro, não igual à Igreja Católica Romana, que é uma obrigação. Casamento não é imposição, muito menos o dom do celibato é. Tá? 7:32. O que realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Viu? A solidão
ela é algo intrínseco ao homem. Mas Paulo está dizendo que o convívio na modernidade é muito mais doloso para o ser humano. E ele chama isso de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do... Você entende? Quem não é casado, ele é dedicado às coisas do Senhor. Pastor, esse ensinamento aí, eu tenho uma irmã lá em casa, ela tem 60 anos e ainda não casou. Não, isso não serve, pastor irmão. Isso aqui nós estamos falando para crente, para pessoas que estão dentro da igreja e para pessoas que conhecem Deus e servem o povo de Deus. É pessoas que têm uma consciência de que ela vai servir ao Senhor e ela vai se dedicar em todas as formas de como agradar ao Senhor. Ela recebeu de Deus um dom para ser celibatária. Algo que não se prega na igreja como princípio, porque na igreja é obrigado a casar, mas a palavra de Deus diz que essas pessoas têm dom, elas vão servir ao Senhor na igreja e elas não podem casar, porque se elas casarem, elas vão se preocupar demais, e essa preocupação tornará elas frágil, onde elas não servem para Deus. Novamente digo, a família que não serve à igreja e a Deus é uma família que anda debaixo de princípios fora do padrão de Deus. Por isso nós estamos ensinando o beabá para uma igreja velha. Porque nossa igreja é velha, mas tem muito crente novo, mas os princípios precisam ser ressaltados a todo tempo do mesmo jeito. E a EBD é ótimo para isso. Os princípios da palavra de Deus é que a família sirva a Deus. Josué, vocês escolhem a quem servir. Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Vocês estão vendo a diferença? Nós vamos servir ao Deus de Israel. Essas condições estão intrínsecas. Noemi diz: minhas filhas, voltem para suas terras. Ruth se agarrou nela e disse: faça-me o Senhor o que quiser, mas eu não voltarei para a minha terra, pois daqui para frente o teu Deus será o meu Deus, e aonde tu tiveres eu estarei, e aonde tu repousares, ali repousarei contigo. Você entendeu? Bisavó de Davi, por fé, traz a construção. E então o que? Noemi entendeu. E quando ela estava respigando o trigo, Noemi de fora viu: minha filha, você precisa de um bom casamento. E Ruth precisava mesmo. E seguiu os conselhos, indo até o campo. Quando o pretendente estava dormindo, lançou seu manto sobre seus pés com todo requinte, cuidado, para que não chegasse perto, e ali dormiu aos seus pés como uma serva. E ao acordar, ele pega o manto e cobre ela. E então ele sai e diz: eu te resgatarei. Olha o princípio. Quem se chega aos pés de Deus sempre tem sangue que pode cobrir a multidão dos nossos pecados. Ela se colocou como serva, por quê? Porque ela era uma moabita. Ela disse: eu não sou um povo escolhido do Deus do céu. Você é alguém extraordinário. Você é um homem de honra. Eu quero te servir. E ele lança, sabe o que? O manto sobre ela, porque ele diz: eu não quero uma serva, eu quero uma mulher de fé. Essa é a diferença. Você está vendo o casamento como se instrui? Mulher quietinha, que se submete, que se joga nos pés do marido e diz: deixa eu te servir. Mas ele, por o amor que tem, não deixa. Ele a atrai como esposa e diz: você é uma comigo. Os casamentos hoje em dia são diferentes. Hoje as mulheres querem que o marido cubra os pés delas e se chegue. Não é assim, meus irmãos. O princípio não é assim. E se não cobrir, calça jeans, velho. Dorme de bota de gaúcho, calça jeans até aqui,
3 fivelas e dorme, com aquela coraça da justiça. E o marido fica ali tentando escrafunchar aquilo ali, não tem cristão que dê jeito. Ela disse: vice, não quisesse fazer o que eu desejo. E o coitado ali, né, trabalhando até torto. 3 semanas sem chegar no produto identificado. Não sabe mais nem o cheiro do almoço. Está destruído. Casou para quê? Casei, mas lá em casa eu que ponho as regras. Isso é uma vergonha para a igreja, irmãos. Você já imaginou? Pensa bem, isso é uma vergonha até para mim, que sou pastor, escutar umas aberrações dessa. Você imaginou a igreja chegar para Deus e peitar a Deus e dizer: aí Jesus, só a cruz? Tem mais nada não? É isso que a igreja faz hoje. E o meu carro 0? Cara, Jesus foi para a cruz. Ele que não pode morrer, morreu por causa de você. E você hoje quer uma casa, quer um emprego, quer uma vida melhor. Vai criar vergonha na cara, meu irmão. Pelo amor de Deus. Desculpa a minha sinceridade, mas tem tanta igreja aí que tem essa mentalidade. Por que tu fica aqui para sucrinar a gente com essa cabeça de porco? Vai arrumar alguém que pensa igual a você. Nós pensamos diferente e não vamos mudar a cabeça. Essa construção diabólica que entrou dentro das nossas casas. Aonde estão os princípios, irmãos? Aonde que nós íamos passar na cabeça que uma mulher ia negociar com o marido para ter relações íntimas com ele? E dentro da igreja. Isso é um caos. Aí nós estamos passando momentos de terrível dificuldade. 32 a 35, vamos continuar. 34. Ou melhor, 33. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo. É verdade. E de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar o marido. Versículo 35. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração. Irmãos, eu estou 12 anos aqui na igreja. Eu não falo isso para sorriso nos lábios e com alegria. Eu falo isso às vezes com dor no coração. E com dor mesmo. Se a gente fizer uma vigília de oração, das quais eu participava lá no Urubici. O que é vigília de oração, irmão? Hoje vigília de oração é 10 pastores pregando e 50 irmãos tendo uma oportunidade na igreja. Sabe o que é? Eu agradeço a oportunidade. É louvor e pregação. Vigília, quando eu participava, que era criança, era o que era? Era oração. Agora, se nós fizer vigília aqui na igreja, 10 horas começar a vigília, 10:05 nós vamos embora. Porque o povo vem para a vigília e ninguém ora. Fica tudo quieto. Eu já falei um monte de vezes. Cara, por que você vem para a igreja num culto de oração se você não vem para orar? Não é para irritar o pastor. O que é uma vigília de oração? Vigília de oração é quando a gente entra aqui na igreja, lê um texto e diz: hoje nós vamos colocar e vamos nos consagrar, vamos deixar as coisas para fora e vamos botar nossa vida, nossa intimidade diante de Deus e vamos clamar. E aí começam a orar e dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha casa, dos meus filhos.
Senhor, tem compaixão do outro. Senhor, e aí quando vê, rapaz, está amanhecendo o dia, e um orou 10 vezes, e o outro orou 50, outro orou 3, e aquela oração e aquele clamor não parou de chegar diante de Deus. Quem aqui já participou de uma vigília de oração dessa, levanta a mão. Levanta a mão aí bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pessoas. O resto nunca viu isso na vida. Nós estamos falando de algo que Paulo fala. Vigílias, passei muitas. Vigílias em oração, passei muitas. Em família, na sua vida toda, você se junta com sua família, seus irmãos, seus pais, que vale sua esposa, seus filhos, e você fez uma vigília de oração, assim, em oração, clamando. Quem fez aí, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vê? Aquilo que é comum na igreja se torna algo de... pastor, mas vigília de oração não é para fazer na igreja. Não, vigília de oração se faz em casa. Mas pastor, lá em casa, tipo eu, a Janice e o João, nossa vigília vai demorar quanto tempo? Eu não sei. Pode demorar a noite toda, mas ela pode demorar meia hora, ela pode demorar 1 hora. Mas nós estamos fazendo um tempo de buscar a Deus e de derramar o nosso coração diante dele. A vigília não é um momento de a gente ficar esperando. Não é momento de ter o irmão que está com o caderninho ali e diz assim: o que você está fazendo, irmão? Não, eu estou anotando os pedidos para depois orar em casa. Pega o caderninho dele, dá na cara, que ele está aproveitando para ver os pontos fracos dos irmãos que estão confessando os pecados na vigília, para depois ele ficar fofocando para os outros. Vigília, tu chega como? De peito aberto, de Bíblia na mão e com o coração em terra. Isso é vigília, descaracterizada por nós. Sem nenhuma percepção do que é isso. Você entende que é uma vigília de oração? Você está vendo que nós continuamos como igreja, mas muitas coisas nós estamos muito longe do princípio. Porque, diz o texto, mas tendo em vista o final do versículo 35, o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Se preparar, servir, se colocar, estar presente e estar agindo na presença do Senhor. Cristo e a igreja. Pô, agora que nós vamos chegar em Cristo e a igreja. E é só um texto que nós temos, mas ele já vai falar tudo que nós precisamos. Efésios 5. Pastor, pode trazer uma pergunta aqui? Aproveita aí enquanto nós estamos procurando. A Liz Nicolete pergunta: Ô, Liz. Princípios morais, éticos e bíblicos estão dentro dos mesmos conceitos? Princípio, o primeiro, não entendi? Morais, morais, éticos e bíblicos. Eu entendi vorais. Aí eu disse princípio vorais, não conseguia. Mas estão dentro do mesmo princípio. Para o cristão regenerado e nascido de novo, estão dentro do mesmo princípio. Porque se não fosse esse o princípio, perdeu a essência de ser moral, de ser ético, de ser justo. Está dentro do mesmo princípio. Não vai alterar. Ah, pastor, mas tem pessoas que fizeram isso. Mas tem pessoas... Não estamos trabalhando nada disso. Nós estamos falando de um EBD de divórcio aqui, irmãos? Não, nós estamos falando de um EBD de casamento. É você aí que tem que estar na cabeça aí. Joga fora as coisas velhas, deixa as coisas novas. Porque a Bíblia diz, não dá para botar vinho novo em odre velho. Porque se bota o velho, o vinho, o odre velho se arrebenta todo. Não tem como você botar na cabeça uma coisa. Nós estamos trazendo princípio desse. Mas que engraçado, Paulo está falando para a igreja e ele usa um princípio. Qual é o princípio para ele fazer referência entre Cristo e a igreja? Ó, irmãos,
Casamento. A Sheila ali, é o casamento, cara. Mas por que é o casamento? Desde o começo nós estamos falando casamento forte, igreja forte. Casamento fraco, igreja fraca. Novamente precisamos ver. Isso é muito importante. 5, eu já vi. 21. Vamos lá para nós ir. Para todo mundo ir acompanhando junto aí. Primeira condição: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Princípio de quem? De Ruth. Outro princípio: quem era o líder, o chefão que andou com Moisés? Josué. Não podia chegar para o povo e dizer: ó, povo sem vergonha, vocês aí seguem outros deuses. O que ele diz? Ó, está diante de vocês a escolha. Vocês têm que saber quem vocês vão seguir. Eu e minha casa vamos servir ao Deus verdadeiro. Mudou ou não mudou? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quem é que manifesta o casamento e a ação correta? Temor. Temor. É isso que funciona, meu irmão. Cara que entra no casamento sem temor é um papelzinho solto. Ele nem está dando bola. Logo, logo ele vai arrumar outra. A vida dele não é com Cristo. E eu começo a questionar piamente, porque o coração do homem a gente não consegue ver, mas Deus dá direções para que o homem esteja em sujeição. O cara vem para a igreja, ele entra na igreja, ele casa na igreja, depois vaza, some. Não quer mais comunhão com a igreja, não quer mais agir. A mulher mesma coisa, não quer interagir com o corpo, não quer ver Cristo e nem quer ser igreja de Cristo. Sabe o que eu falo para isso? Irmãos, esse casamento aí não deixou de ser uma balela, uma união estável entre os amadinhos. Mas nós casamos na igreja, diante de Deus. Mas o coração nunca esteve lá. Porque quem casa diante de Deus, anda conforme os padrões de Deus. Quem anda conforme os padrões de Deus é quem é tomado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz: vós não andais mais como andáveis antes, nos seus próprios entendimentos, estribados na sua própria vontade. Agora vocês são filhos de Deus. Pastor, eu casei e eu acho que eu casei com o homem errado. Mas eu quero dizer uma coisa: eu vou fazer do meu casamento um casamento para a glória de Deus. Vai ver se esse homem é errado. Errado é a tua cabeça. Casou como certo, mas estava no dia do casamento com o coração errado. E tem um bando de mulher que diz assim: ah, mas é que meu marido é a cabeça, ele tem que puxar. Não, tem marido que se tu puxar, ele te dá cabeçada. Mulher não foi feita para puxar marido. Mulher foi feita para empurrar marido. Leva ele para um penhasco e empurra ele de lá, que você fica livre desse jumento. Se puxar ele, ele vai dizer: ali tem um penhasco, eu não vou. Tu não consegue. Mas se ele for: queridinho, amor, tá vendo um penhasco? Só um minutinho. Ele vai ficar. Se livra do peso. Vocês estão rindo? Mas é assim que a gente faz. Cara, o que o princípio bíblico? Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Você não está sujeitando a sua mulher, você não está sujeitando o seu marido, você está se sujeitando ao temor do Senhor. Meu Deus, cara, como que eu vou negar a minha fé, o meu Deus, a minha esposa, o meu amor? Como, meu Deus, de que jeito? Eu temo esse Deus do céu. Não fiz nenhuma palhaçada, nenhuma brincadeira. Eu sirvo ao Deus da verdade. 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, reforçando-la como ao Senhor. Víssimo, se você não se sujeitar ao marido como ao Senhor, então não funciona. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ó, exemplo, começou Paulo lá. Marido é o cabeça da esposa, mas também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele o próprio o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Exemplo, esposa e marido. Exemplo, Cristo e igreja. 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. Exemplo, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pastor Hernandes Dias Lopes, conhecidíssimo, pastor presbiteriano, sábio nas palavras, ele mesmo afirma, e ele parafraseia uma construção de C.S. Lewis, quando num dos seus livros ele diz que o amor declarado aqui em Efésios de Cristo e a igreja é manifestado entre o homem e a mulher. Só existe uma referência a isso: marido e mulher, casamento sagrado, indissolúvel, monogâmico e heterossexual. É o único conceito na palavra. E aí a gente chega na igreja e muitas vezes a gente ouve de mulheres dizendo: eu morro e dou a minha vida pela minha filha. Essa mentalidade está aí na igreja. Pai que fala a mesma coisa: pastor, eu morro pelo meu filho. Você tem que morrer pela tua mulher. Pelo teu filho? Não. Você tem que morrer pelo teu marido. Você tem que ser sujeito ao seu marido e não aos seus filhos. O princípio é outro. Mas nós vamos ver um pedacinho de um vídeo na sociedade nossa, ver se não está assim. E isso é para os jovens, para os adolescentes, para aqueles que estão aí e ainda não casaram, para perceber as coisas que estão mudando no nosso meio. Nós precisamos ver como elas devem ser. Ainda mais capaz. É impressionante como às vezes dos filhos existe uma arrogância de não reconhecer a grandeza dos pais. Eu encontrei um ex-aluno meu da universidade, e aí eu perguntei: e aí, como é que você está? Ele, filho do empresário. Ah, daquele jeito, você sabe, né? Meu pai é um bronco, é um ignorante, e eu tenho toda a capacidade de fazer a empresa prosperar e ele não deixa. O senhor sabe, né? Eu tenho MBA disso, eu tenho pós-doc daquilo, eu fiz o MBA em gestão de negócio na Universidade de Harvard, mas ignorante do meu pai não me deixa mostrar o meu potencial. Aí eu perguntei: que legal. Me diz uma coisa, quantos anos você tem? Ele disse: 30. Então me diz uma coisa, quando teu pai tinha 30 anos, como estava a vida dele? Ele disse: quando meu pai tinha 30 anos, meu pai já era meu pai, dos meus irmãos também, já tinha uma empresa com mais de 1.000 funcionários. E eu disse: e você, com sua Harvard, tem uma banquinha de jornal? Então seu pai é um ignorante, um homem com segundo grau, consegue construir tudo isso, e você com sua Harvard não tem uma banca de jornal. Você está me convencendo que seu pai é incompetente. Pensa novamente o que você está me dizendo. Se você olhar para o seu pai com a dignidade que ele merece, se você reconhecer a grandeza que ele tem, você vai receber a maior herança, que não é a empresa, mas a capacidade de sair do zero e fazer tudo. Essa é a maior herança que você recebe do seu pai. Se não, você vai ficar apenas com um negócio. E com essa sua arrogância, quando você assumir o negócio, achando que você é o cara, você vai perder tudo. Porque seu pai, enquanto você estava estudando sobre negócios, seu pai criou do nada o negócio. Então ele é um pós-doutor da vida. E isso ninguém tira. Às vezes, há uma arrogância dessa geração atual que imagina o seguinte, que eu posso definir uma geração pela forma como ela usa o celular. Por exemplo, eu acho que pessoas que fazem assim são mais atrasadas do que pessoas que fazem assim. Eu quero apenas dizer para quem faz assim, que quem paga o celular, a 3G e a Wi-Fi, é quem faz assim. Vamos combinar? Aprenda que isso não lhe torna melhor. Porque nós somos frutos desses seres que com todas as fragilidades deram mais do que tiveram para a gente ser mais feliz. Essa é a verdade.
Nós estamos colocando valores que o mundo lá fora está fazendo palestra e está dizendo que está errado. Esse cara não é crente, não é pastor. Mas ele sabe valores. E está pregando o princípio que muitas vezes nós não estamos pregando. E os nossos filhos têm se criado arrogantes, prepotentes, senhores da vida, e nós ainda damos retaguarda para esses incompetentes, que envelhecem sem fazer nada e não produzem nada e são uma escória e um peso no meio da nossa sociedade. Nós precisamos abrir os olhos, irmão. Nós precisamos abrir os olhos. Isso é para a gente olhar e dizer: meu Jesus, tem misericórdia de mim. E que Ele possa ter mesmo. Porque às vezes a gente não quer ser igreja. (25) Maridos, que cada um de vocês ame a esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse. Paulo falou lá em Coríntios que era para a gente dentro do casamento, a pessoa que não era o que era, que não precisava casar, a pessoa que tinha o dom do celibato, era uma pessoa santificada a Deus. Agora ele está dizendo aqui que o marido e a esposa vão estar no mesmo patamar se os dois andarem de acordo com o princípio. O celibatário já está. Olha a diferença. João Batista pediu autorização para alguém para ir, largou tudo, cara, foi para o deserto, escondido, até que um dia abriu a boca e começou a pregar, e toda Jerusalém e a Judéia corria lá para escutar o que o profeta estava dizendo. Se fosse casado, passar em casa, tem que pegar o agasalho, tem que deixar o rancho do mês. Já tinha esculhambado o homem. Você está vendo? Elias, o tisbita, Eliseu, homens que não se contaminaram. E a gente olha para os profetas e diz: fantásticos, homens extraordinários. Mas a gente também vai ver Oséias, que Deus coloca ele de forma extraordinária, e ele corre atrás o tempo todo de uma prostituta para que se torne uma esposa decente. E Deus o abençoa profundamente, porque não é porque um não quer que Deus não tem poder para fazer o que Ele quer. Não é porque um não vai que Deus não tenha poder para fazer. O que falta é santidade no meio da igreja. O que falta é coração derramado. O que falta é coração que se entregue. O que falta é vida. Olha lá. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. 28. Assim também, irmãos, como a igreja, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Tem homem que não ama a esposa, idolatra. E é feio. A gente vê principalmente na igreja. Alguém vai lá e diz para o cara: cara, tu precisa mudar a tua vida, tu está meio forte. Obrigado, irmão, pelo conselho, eu vou ver. Chega em casa, a mulher diz: cara, tu precisa mudar disso. Não, poxa, mulher. O conselho dos outros ele não dá, ele não usa, ele não aprende. Aí a mulher vai lá e dá na canela dele, aí ele se sente o homem mais rejeitado do mundo. Isso é um bunda mole. Deus mandou um monte de amigo para abrir os olhos dele. Ele tem que ganhar coice da mulher para ele entender que ele é um tanso. Já passei por essa fase, irmão. Chegava em casa cheio de dificuldades da igreja. Cheguei em casa cheio de dificuldades da igreja. Janice, vamos conversar, vamos comer. Não traz as coisas agora aqui, deixa eu descansar minha cabeça, porque estamos cuidando do irmão, estamos fazendo aquilo. E lá, que benção mesmo. Um dia, acho que era a Patrícia ainda aqui, a secretária da igreja. Teve horário, e aí Patrícia, manda entrar o próximo. Entra o próximo e a Janice. O que é que a Janice quer aqui agora? Tem outra pessoa para atender? Vai me atrasar e eu vou sair daqui que hora da igreja?
Ela entrou, sentou, fechou a porta e sentou e disse: hoje eu vim falar com o meu pastor. Aí eu olhei para ela e disse: me lasquei. A Patrícia deu 1 hora para ela. Como pastor eu disse: pois não, minha irmã, vamos orar e depois nós vamos conversar. E ali o pastor começou: em nome do Pai e do Filho. Nós oramos e ele disse: fale. E ela começou: pastor, preciso muito da sua ajuda. Eu digo: diga, minha filha. Meu marido está com o fio descascado lá. Faz uns 3 meses que eu digo para ele arrumar. Ele está sempre preocupado com o serviço dele. Ele não está cuidando da casa como ele devia. Eu disse: não, eu vou anotar aqui, que acaba sem vergonha. Anotei. E ela foi falando. Eu precisava de um tempo para conversar com ele, para desabafar. Mas ele está sempre envolvido no serviço dele. Eu disse: fica sossegado, minha irmã, eu vou anotar aqui. Ela terminou de falar. Nós conversamos das coisas corriqueiras da vida, como o pastor gosta de contar bastante história no gabinete. Quem já foi no gabinete sabe como é que ele é. E depois oramos e fomos embora. E antes disso eu peguei, não peguei nem porque não posso pegar, peguei no sentido de acompanhei a conversa e disse: irmã, eu posso lhe garantir uma coisa. Eu tenho um encontro com o seu marido hoje mesmo. E hoje mesmo eu vou enquadrar aquele cabra safado sem vergonha. Ela disse: pastor, seria muito bom se o senhor fizesse comigo. E ela foi embora. Você sabe o que é uma mulher sábia? Ela foi para casa. Mas que incrível. Aquele dia o marido dela, quando chegou em casa, chegou com um fio que precisava, chegou com as coisas, disse: amanhã cedo eu vou acordar cedinho, vou arrumar isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Tu conversou com o pastor? Disse: não, o pastor me deu uma dura, cara. Acho que eu sou tolo. Arrumei tudo que tinha. Voltamos nós, tínhamos o nosso tempo de novo. E ali passou anos. Depois de 3 anos, está um dia lá em casa, coisa empurrando com a barriga de novo. Ela é para mim assim: eu acho que eu vou marcar um horário com o pastor. Não, meu Deus, o livro, para que incomodar o homem? Para que trazer preocupação para o homem daquele santo? Deixa ele lá na dele. Precisa não, tá louco? Bem capaz que tu vai fazer uma coisa dessa. Não, eu errei. O que está faltando? O que está faltando? Deixa aqui que o Superman já vai fazer. Coisas que a gente faz dentro de casa e que a gente nunca perdeu. E o pessoal da nossa família se matava rindo. Assim que o João, meu filho que está lá atrás, nasceu, nós começamos a fazer... tínhamos o hábito no Natal de fazer, dar presente para o outro, fazer aquele amigo secreto. E o João entrou. A gente disse: mas amigo secreto com 3? Pois é, nós fazíamos amigo secreto, eu e a Janice, de 2. Nós casamos, digo: vamos fazer amigo secreto. Nós sentávamos, fazia o papelzinho. E aí eu tirava, eu disse: não posso, peguei meu nome, devolvia. Eu botava no saco, mexia, peguei meu nome de novo, devolvia. Ela disse: pega ligeiro isso aí, então pega tu. Aí eu peguei, aí eu pegava: vou guardar, não pode contar quem é. Pastor, mas isso é tanta bobagem. Pode ser bobagem, mas eu estou 23 anos casado. E o meu casamento de bobagem é muito mais sério do que muitos casamentos sérios que estão aí. Sabe por quê? É porque o casamento vive um lugar onde a mulher põe a comida na mesa, o marido come a rota e vai ver TV. E não quer dizer que eu não faça isso. Mas quando nós saímos dos princípios, nós somos uma igreja que assim se serve com o melhor banquete que Deus dá num domingo de manhã, numa quarta-feira. E às vezes nem queremos a comida do domingo à noite, porque já estamos empanturrados. E viramos as costas para Deus, porque nós viemos para a igreja para ganhar alguma coisa que desse para nós algum valor. E não deixamos nada de gratidão ao nosso Deus. Não apresentamos nada que seja a identificação profunda da natureza divina. Temos cuidado com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, mas não temos cuidado nenhum com Deus. Não temos zelo nenhum no coração e nem desejamos do nosso coração nos santificar para servi-lo. Perdoe, irmãos, nós temos que mudar. Olha o que diz o texto.
29, porque ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. 30, porque somos membros do seu corpo. Olha o privilégio, a honra, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como eu mostrei ali, homem e mulher colados, uma só carne. Mas Paulo não está usando a referência, ele está dizendo apenas um exemplo. Porque a verdade ele traz no versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, e como a si mesmo. Também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Mas o negócio é o 32 que eu quero encerrar esse EBD. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Sabe o que ele está dizendo? Cristo e a igreja são dois, mas existe uma essência que nos uniu. E você sabe qual é a essência que nos uniu? O selo do Espírito, o poder da ação, como uma carta, que se eu passar aqui uma cola e fechar, ela se torna o quê? Inviolável. Inviolável como uma virgem, inviolável como uma viúva que se santifica para o Senhor, inviolável na condição plena de jamais querer fazer ou ser outra coisa, senão servir a Deus. Você pode até se escandalizar comigo, irmãos, eu lhe dou esse direito. Mas dentro dos princípios, o mais elementar de todos, eu quero que fique registrado, é que se morrer tua esposa ou se morrer o teu marido, o primeiro princípio é que você fique viúvo até o final dos teus dias. Mas pastor, a Bíblia deixa casar de novo. Deixa, mas no princípio não era assim. O casamento ele é monogâmico. Prego isso porque creio. Se Deus, por misericórdia, tirasse a minha esposa de mim, no meu coração, não me casaria novamente. Mas pastor, o senhor não pode? Posso, mas não faria. Porque aquilo que dedico a ela e ao cuidado da minha casa, dedicaria ao meu Deus, e o serviria para o resto dos meus dias. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Ah pastor, mas ninguém me ensinou isso antes. Isso, quem está casado está. Continua a sua vida. Mas você não pode dizer que debaixo da autoridade deste pastor, nessa igreja, você não ouviu a verdade que sempre nos leva para o lado de Deus e não para o lado da sociedade e dos prazeres dos homens. Mas pastor, como é que a gente faz? Como é que você faz? Sexualmente você está falando? Financeiramente? Eu conheço um Deus que ele resolve qualquer problema. E tem muito crente que é viciado no sexo, assim como muitos outros são viciados na droga, no álcool. Só que se ele é viciado no sexo e a mulher está lavando a roupa e ele junta ela, e a mulher está estendendo a cama, ele derruba ela. Se a mulher está pegando uma coisa no guarda-roupa, ele passa o tranque nela. Esse cara também é um cara doente e que precisa de cuidado. Mas o que fala na igreja? Ninguém fala nada. No meio da sociedade é o pegador. Deus não veio para fazer nada conforme aquilo que o homem não possa submeter ao Senhor. Sujeitem-se ao Senhor. Minha bisavó, católica, ficou viúva, casou, ficou viúva, aquela coisa, né? Minha avó veio na mesma condição, ficou viúva, casou, viúva. Minha mãe está casada com meu pai até hoje. Cai eu como bisneto. Quando ouvi o princípio da palavra do Senhor, disse: esse é o que o meu coração deseja. Pastor, é uma obrigação?
Não é. Hoje nós não estamos falando do que é e o que não é. Entenderam? Desde o começo eu falei, eu só estou dizendo o que a palavra determina para que nós andemos nelas. E cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância. E se o teu coração está debaixo do temor do Senhor, Ele suprirá todas as tuas necessidades. Mistério de Deus, Cristo e a igreja. Você conhece esse mistério? Sabe por que a Bíblia fala mistério? É porque é algo que é intrínseco a Deus. E quando ele diz mistério, não é porque ele não quer revelar. Ele está louco para mostrar o mistério, mas ele só revela para quem está no padrão dele. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a verdade. Entendemos? Amém? Rasteira, cabeça quente. Pastor, eu já sabia de tudo isso. Melhor ainda, agora vai praticar, né? Que saber, nós estamos careca de saber. Vamos fazer as coisas tomarem forma. Vamos deixar Deus ser o que supre nossas necessidades e que faz o nosso caminho ser verdadeiramente manifestado por Deus.